Olá, alunos do terceiro ano. Nós estamos aqui para falar sobre atividades extrativas, aula de geografia, e eu gostaria de que você abrisse o seu livro na página 104, tá bom? Por gentileza. A natureza disponibiliza diversos recursos que são utilizados para atender às necessidades dos seres humanos. Aí vem a pergunta: o que é um recurso, minha pró? Recurso, um elemento disponível na natureza, criado por Deus e concedido aos seres humanos para cultivar a terra e cuidar do planeta. Você tem cuidado dos recursos que Deus te proporcionou? Dessa ideia tem origem o termo atividades extrativas, que corresponde à coleta de recursos naturais, ou seja, bens que não são produzidos pela sociedade, mas criados por Deus. São os recursos naturais. A natureza disponibiliza diversos recursos que são utilizados para atender às necessidades dos seres humanos. Porém, nem todo mundo cuida desses recursos, é claro, né? Os recursos que se renovam ou se reproduzem na natureza sem necessidade de interferência humana são chamados de recursos renováveis. E esses recursos, eles precisam do nosso cuidado, mas nem todo mundo tem essa consciência. Nem todo mundo cuida da natureza, cuida dos recursos que Deus proporcionou. E nós precisamos cuidar do recurso natural que Deus nos presenteou, tá bom? Por outro lado, os recursos que, ao serem retirados da natureza, não se refazem e não são repostos naturalmente, são denominados de recursos não renováveis. A exemplo disso, nós temos o petróleo, que é um recurso não renovável. Por quê? Porque quando você retira o petróleo da natureza, ele não se renova, tá bom? Já os recursos renováveis, nós temos as plantas, os animais. As plantas, elas se renovam. Você tira uma plantinha, mas aí o passarinho, ele leva a semente, e aí aquela plantinha nasce de novo. E até mesmo os seres humanos, se eles plantarem, nós temos novas plantinhas. Porém, temos que continuar preservando, cuidando destes recursos renováveis. Já os recursos não renováveis, eles precisam de mais cuidado ainda, tá? Embora sejam renováveis, os recursos animais e vegetais têm um ciclo reprodutivo, o qual deve ser respeitado. Caso contrário, eles correm risco de extinção. Já teve caso de animais desaparecerem por causa da extinção. Os recursos não renováveis devem ser usados ainda mais conscientemente, pois uma vez extraídos, eles não são repostos pela natureza. Nós temos aí o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear, e todos eles geram o quê? Todos eles ajudam a manter o combustível, geram energia. Porém, se você não cuidar, você não vai mais encontrar esses recursos, pois eles não são renováveis, tá bom? As atividades extrativas são aquelas que, por meio das quais são retiradas da natureza os recursos ou elementos cuja existência independe do trabalho ou da intervenção dos seres humanos no plantio, no crescimento, na geração ou na reprodução. Nesse sentido, os termos extração e coleta fazem referência ao fato de que as pessoas apenas retiram da natureza aquilo que ela oferece espontaneamente. Pode-se dizer, então, que o extrativismo corresponde à coleta racional e sustentável dos recursos renováveis e não renováveis, destinados ao consumo humano ou à indústria como matéria-prima. No Brasil, são praticados 3 tipos de extrativismo. Vamos falar o nome deles? O extrativismo vegetal, mineral e animal. Aí na imagem, nessa imagem aqui que eu vou apresentar para você, você vai ter uma ideia dos tipos de extrativismos que são apresentados aqui, tá? Olha só, nós temos aqui o extrativismo vegetal, a exemplo disso, o capim dourado, que é um artesanato criado com capim. O animal, nós podemos ver aí a pesca. Minerais, nós podemos ver aí o
garimpeiro pegando aí pedras preciosas, tá? Extraindo pedras preciosas. O extrativismo vegetal é caracterizado pela coleta de produtos nativos de origem vegetal, como madeira, flores, frutas, sementes, óleos, etc., para finalidades variadas. Essa atividade é intensamente desenvolvida na região norte do Brasil. Na Amazônia, por exemplo, encontram-se frutos como a castanha do Brasil e o açaí, e substâncias como látex, que é extraída de uma árvore chamada serigueira e utilizado na produção de borracha natural. Folhas de palmeiras são utilizadas na produção de artesanato e vassouras e na construção de moradias para as comunidades locais. Sementes do babaçu e de outras espécies são usadas na fabricação de medicamentos, cosméticos, combustíveis e alimentos. Então, nós temos aqui exemplos de extrativismo vegetal. No Tocantins, comunidades indígenas e quilombolas produzem belíssimos itens de artesanato a partir de extração do capim-dourado. Muitas famílias ganham seu sustento com a coleta de produtos de origem vegetal na floresta e no cerrado. Você pode ver aí na página 105 do seu livro um exemplo de artesanato realizado com o capim-dourado. É um artesanato muito bonito. E você pode estar observando aí na página 105. Você já comeu castanha do caju? A região nordeste brasileira é a principal produtora de castanha de caju, que é exportada para os Estados Unidos e o Japão. Ela é exportada também para vários outros países, mas os principais países são esses que eu mencionei. Você tem aí na sua casa algum objeto criado com um material renovável? Você tem aí algum objeto criado com recurso vegetal? Você tem aí na sua casa algum objeto não renovável? Alguma coisa não renovável? Você tem aí na sua casa castanha do caju? Você tem na sua casa alguma coisa feita com látex? Pois é, são exemplos de recursos renováveis e não renováveis. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Um beijo grande da prof e fica com Deus, tá? Hoje nós não teremos atividade, apenas conteúdo. Eu vou fazer só mais uma pergunta para você. Quais são os recursos naturais renováveis e não renováveis que você conhece? Todos os recursos naturais podem ser explorados em qualquer tempo e quantidade? Não, né, gente? Tudo tem que ter um controle. Não é verdade? Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Deus nos presenteou com os recursos para que pudéssemos cuidar deles. Então, nós devemos respeitar o tempo de cada recurso. Eu espero que você, tenha entendido o conteúdo e que você consiga, na próxima aula, realizar a atividade que a prova vai enviar, tá? Hoje não tem atividade, a prova vai enviar na próxima semana, na próxima aula. Um beijão da ProSul.